Por que o Davi chegou a reinar? Porque no momento que ele teve que recuar, ele recuou. Ele viu a palavra. E o que eu digo para você? Cada passo da sua vida tem que ser como o de Davi. Você pode errar, a gente falha. Abraão falhou, Davi falhou. Davi estava no fundo da caverna. E Deus mostrou, tá vendo? Eu posso deixar o cara chegar ali até perto de você, mas não chegar até você, sou eu. Confia em mim, Davi. Ele confiou em Deus. E no momento que ele quase falhou por ter dado ouvidos a pessoas que eram bênção, que eram abençoadas, mas não eram condutoras da vida dele, não eram as pessoas para conduzi-lo. Separa uma coisa da outra. Se o Davi tivesse deixado eles assumirem aquela área que sempre pertence à palavra de Deus, aí eles teriam sido uma maldição, não teriam mais funcionado com Davi, Davi não teria funcionado com eles. Vamos orar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas assim, como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Amém. Senhor, nos abençoa. Eu consagro ao Senhor esse dia, eu consagro, meu Deus, por meio desse culto, e eu peço que cada pessoa que está participando, ouvindo, recebendo, assistindo este culto, meu Deus, que já neste início de dia, que tenha sua vida consagrada, que tenha sua mente aberta, que tenha seu espírito renovado, que veja e perceba o agir e o mover do teu Espírito Santo e que não só, meu Deus, veja e acompanhe, mas que faça parte dele. Eu oro para que ninguém, meu Deus, seja ou fique limitado ao entendimento da tua palavra, mas que cada um, meu Deus, faça parte do mover, deixando o teu Espírito Santo conduzir cada parte, cada atitude, cada pensamento, porque nós sempre fazemos as coisas duas vezes. Primeiro quando as pensamos e depois quando as executamos. Eu oro para que cada um seja conduzido desde o pensar, nos pensamentos, pelo Espírito Santo, e que então, meu Deus, também nas palavras, também nas obras, também nas ações e nas reações, haja, se mova, que fique, meu Deus, com o mover do teu Espírito Santo. Eu peço esteja conosco, abençoa, meu Deus, o nosso dia, abençoa a nossa vida. É o que eu creio e eu entrego nas tuas mãos o andamento deste nosso último ponto, meu Deus, da Casa Firme, para que aqui eu diminua, o Senhor cresça, o Senhor fale, o Senhor conduza e que o Senhor abençoe cada um de nós em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Graças a Deus, amém. Pode sentar, por gentileza. Eu quero ler primeiro aqui. Na verdade, essa palavra é uma sequência do que nós já ouvimos na segunda, na terça. Agora, por meio de Davi, que está aqui em 1 Samuel 24. Saul voltou da luta contra os filisteus e disseram-lhe que Davi estava no deserto de En-Gedi. Então, Saul tomou 3.000 de seus melhores soldados de todo Israel e partiu à procura de Davi e seus homens. Perto dos rochedos,
dos bodes selvagens. Ele foi aos currais de ovelhas que ficavam junto ao caminho. Havia ali uma caverna e Saul entrou nela para fazer suas necessidades. Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna. Eles disseram: Este é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou. Entregarei nas suas mãos o seu inimigo, para que você faça com ele o que quiser. Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul, sem que este percebesse. Mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso, por ter cortado uma ponta do manto de Saul. E então disse a seus soldados: que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu senhor, de erguer a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi repreendeu os soldados e não permitiu que atacassem Saul. E este saiu da caverna e seguiu seu caminho. Nós falamos na segunda sobre aquele momento do Elias, que com descanso e alimentação, ele passou por aquilo e venceu aquilo, que era o que ele precisava. O Senhor viu o momento de Elias, o Senhor não excluiu Elias, não encerrou com Elias, mas entendeu, deixou ele dormir 2 vezes, comeu, inclusive lhe forneceu alimento, lhe forneceu comida por 2 vezes. Depois ele volta, o Senhor testa a sensibilidade do Elias, e o Elias, ele se recompõe, espiritualmente, sua sensibilidade, sua percepção, seu discernimento, e segue seu caminho cumprindo com seus deveres de propósito. Ou seja, minha vida é essa, é isso que Deus tem comigo, eu sei o que Deus quer de mim, eu vou fazer, eu vou entregar, eu vou dar a Deus o que Deus espera de mim. E foi assim que foi. Já na terça falamos do Eliseu, um homem que sabia o que queria e que era muito rápido para se tornar, para dar resposta de acordo com o que o momento exigia. Então, esse é o momento que eu sou empreendedor, eu faço o meu melhor, e eu cresço como empreendedor, tanto que ele já tinha a própria parte dele cuidando dos rebanhos de alguém, ele já estava evoluindo naquilo, ele estava crescendo, ele estava aumentando, ele estava prosperando, era já um homem bem-sucedido lá na terra dele, mas quando ele vê que há algo maior, que aquela capa de Elias é lançada sobre ele, ele viu que o que ele estava fazendo da vida dele não era a coisa mais importante, não era a coisa mais incrível, ele descobre que tinha algo superior, ele troca, naquele momento, algo que a partir dali ele passou a ver como inferior, ele troca o inferior pelo superior. Ele deixa o lugar, ele deixa as pessoas da vida dele, que eram os pais dele, ele deixa o trabalho dele, o negócio dele, as coisas materiais, que até então era o que movia ele, e ele vai seguir Elias. E aquilo implicou dele descer, aparentemente, a imagem o fez descer alguns degraus. Ele era dono de si, empreendedor, e agora ele passa a ser o auxiliar de Elias.
aquilo não foi um problema para aquele homem. Aquilo não foi uma situação, né? Ah, agora eu vou ser auxiliar, agora eu vou trabalhar, agora eu não vou ser o protagonista. Ele foi. E ele foi indispensável. Ele, no meio de, vamos dizer aqui, pelo menos que a Bíblia nos mostra claramente, havia dezenas da mesma classe dele ali, discípulos de profeta. Mas o único que nós vemos que não se apartava do Elias, o único que era o indispensável, era o Eliseu. Então, mesmo quando foi para ele fazer algo que parecia de menor importância, ele foi o melhor. Ele deu o melhor dele. Ele fez a melhor atitude, ele foi integral, ele foi íntegro, ele se entregou naquilo e Deus o honrou. Mas isso não fez dele um mero auxiliar, um coadjuvante eterno. Porque quando ele foi indagado, ele sabia bem o que ele queria, e quando chegou o momento dele, ele saiu daquela posição e assumiu a posição para a qual ele tinha ido, que era o principal herdeiro da unção profética de Elias. Quer dizer, eu passei por um período, eu passei por um processo aqui de servir, de auxiliar, mas na hora que chega a minha vez, eu não tenho essa mentalidade. Ele assumiu o seu lugar e ele desempenhou de forma ímpar o papel de profeta, de ser o detentor da unção de Deus. Quer dizer, ele era rápido para agir. Se eu tenho que me colocar numa situação, eu me coloco. Não importa se ela é inferior, se a imagem é inferior, se eu tenho que agora mudar e assumir um outro lugar, lugar de destaque, de ação, eu assumo, porque eu sei quem eu sou, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu espero em Deus. E agora vem Davi. Davi estava num daqueles momentos em que a vida dele, a sequência dos eventos eram desfavoráveis. Davi, nessa época, já tinha consciência de que ele tinha unção de Deus para reinar Israel. Davi sabia que ele tinha a unção de Deus, mas ele ainda não tinha o aval de Deus para reinar Israel. Quer dizer, nós precisamos entender que tem coisas que Deus nos adianta. E nós precisamos desses adiantamentos, né? Eu espero que você não precise do adiantamento salarial. Esse não. Você tem que ter aquela vida daquela pessoa que recebe o salário inteiro, sem pegar, como é que fala lá mesmo no Brasil? É o vale, né? O vale do dia 20, não. Que você possa passar o mês inteiro ali e só no primeiro dia, né? No último dia, cada empresa faz de uma maneira, ou é no último dia, no primeiro dia ou no quinto dia, né? No quinto dia útil, não. Não é esse adiantamento que você precisa, não. O adiantamento é esse como de Davi, de Deus, ele nos adiantar o que ele tem conosco. Para que, sabendo nós, aquilo norteie as nossas atitudes, os nossos passos. Então, eu sei o que eu sou. Eu sei quem eu sou, como aconteceu com Eliseu. Eliseu, durante todo aquele período que ele estava auxiliando Elias, fazendo coisas de menor importância, coisas coadjuvantes, ele sabia quem ele era, ele sabia que ele
estava ali. Ele sabia que ele estava naquilo, mas ele não era aquilo. Isso aqui vai terminar, como Davi. Eu estou passando por algumas coisas, eu estou vendo acontecer algumas coisas, eu estou percebendo, mas Deus já me adiantou algumas informações, Deus me falou, Deus me mostrou, para que eu tenha o meu foco no que é permanente, no que não vai passar e não no que é passageiro. Isso é uma coisa muito importante. O que Deus nos adianta e nos faz saber é o que é permanente. Porque às vezes o que está acontecendo, o que está à nossa volta agora, as pessoas que estão à nossa volta, o lugar onde nós estamos, as situações pontuais que estão acontecendo são passageiras. São apenas temporais, pontuais. E se eu sei o que é permanente, é para eu ter aquilo sempre perto de mim, próximo de mim. Não, não vou me enganar com isso, não vou me iludir com aquilo, não vou me perder em tal situação, porque eu sei o que Deus tem comigo, eu sei o que Deus tem para mim, eu sei o que é a minha vida, eu sei o que Deus já falou comigo. Só que mesmo assim a gente pode se enganar, a gente pode, aquilo que a Bíblia diz, para não fazer. Não se engane e não se deixe enganar. Davi estava num momento que não era permanente. Ele estava sendo perseguido por Saul. Saul tinha o aval de Deus para reinar, mas não tinha mais a unção de Deus. Olha que coisa. Quem tinha a unção agora era Davi. Mas quem tinha o aval, que estava vivo, que estava no trono, era o Saul. E Saul tinha o reino, Saul tinha o exército, Saul tinha o poder, o dinheiro, e ele pegava isso e movia para perseguir o Davi. E nós lemos aqui, Saul tomou 3.000 homens, os melhores soldados de todo Israel. Imagina, o rei pega e fala assim, eu quero os 3.000 melhores soldados de todo Israel. Quem foram os melhores? Quem atira melhor? Quem luta melhor? Quem é mais forte? Quem é mais bravo? Quem é mais valente? Eu quero os 3.000. Convoca. Para quê? Para encontrar e capturar o Davi. Nós estamos falando de 3.000. 3.000, não é 3. Não são 30. Não são os famosos 300, Não, 3.000. E o Saul pega, faz o plano, organiza, vai junto com eles numa campanha implacável. E Deus deixa o Saul chegar até o lugar onde está o Davi. Mas Deus não deixa o Saul ver o Davi. Mas coloca o Saul numa posição completamente vulnerável diante do Davi. Isso aqui é uma maneira, de Deus. Eu vou usar uma expressão que ela não tem nada de bíblica, mas é uma expressão fácil da gente entender. Às vezes até parece que a nossa vida é um jogo de Deus, em que
de uma hora para outra, ele pode mover as peças assim e mostrar o poder e o controle absoluto, supremo e soberano dele na nossa vida. Saul moveu tudo que ele tinha à disposição dele. E vai. E ali tinha dinheiro, e ali tinha poder, autoridade, ali tinha força, ali tinha gente envolvida, planejamento para ficar vulnerável, para tudo aquilo se perder. E Deus mostra para o Davi. Coloca diante do Davi. Davi vê o Saul. E aí quem estava com o Davi, olha a importância de se viver. Por isso que a gente precisa colocar no nosso coração a palavra do Senhor. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu preciso disso aqui, ó. Eu preciso do que está acontecendo agora. Eu preciso ver a palavra de Deus. Ver. Não só assistir o culto, não só ler a Bíblia. Não, eu preciso ver. Diga, eu preciso ver. Fala igual o Bartimeu, fala, Senhor, eu quero ver a tua palavra. Mas como que eu vejo a palavra de Deus? Eu vejo Deus nas coisas. Eu vejo o cumprimento de Deus. Se eu olho e eu quero ver que Deus falhou, eu vejo. E isso é uma escolha. Porque o Davi tinha promessa? Sim ou não? O Davi tinha unção? Sim ou não? Mas o momento que o Davi vivia, o Davi estava escondido no fundo de uma caverna. Vamos lá. Se Deus quisesse, ó o jogo de Deus, por isso que eu estou falando que é como um jogo. Se Deus quisesse que o Saul entrasse na caverna para fazer necessidade, em vez de ficar numa posição de costa para determinado lado, se Deus quisesse que o Saul virasse e fosse um pouquinho mais profundo e visse todo mundo, não podia acontecer? Porque ali não era um banheiro, não era um vaso sanitário para ter posição para ele fazer a necessidade, para ele ficar desse lado. Ele não podia ter feito necessidade desse lado? Sim ou não? Sim. Mas Deus deixou? Não. Então, se eu olho pelo ângulo errado a minha vida, por que não está acontecendo isso? Por que isso aqui está tão difícil se eu tenho promessa? Por que tal pessoa me dá tanto trabalho? Está escrito, crê no Senhor Jesus Cristo e serão salvos tu e os da tua casa. Eu ouvi a promessa de que eu vou prosperar. E olha a dificuldade que eu estou enfrentando. Olha o que está acontecendo. Olha quantas coisas estão influenciando a minha vida. É uma mudança no sistema de taxação. É uma mudança no imposto tal, é uma mudança no preço disso. Tá bom, você quer ver assim? Você pode ver. E aí você não vê Deus em nada. E aí você se questiona, e aí você questiona Deus, e aí você perde a coisa mais importante da sua trajetória, que é a sua fé. Aí você começa a olhar para as coisas com esse olhar secular, limitado, corroído e comprometido. Comprometido com o mal, comprometido com o momento. Aí você começa a repetir, tá difícil, hein? Esse ano aqui não dá para esperar nada melhor do que tal coisa.
Ah, tal pessoa, é aquela frase, é aquele ditado, né? Pau que nasce torto, morre torto. E assim vai. E aí, a palavra que definiria o que eu poderia falar aqui até o final do culto seria decadência. É uma coisa pior do que a outra. É alguém descendo uma escada, né? Degrau abaixo de degrau. Davi podia ter visto assim, mas não. Olha as coisas que Deus faz. Saul foi colocado de costas. Saul foi colocado vulnerável naquela caverna. Saul foi colocado ao alcance de Davi. Quem não tinha para onde correr era o Davi, não era o Saul. Mas encurralados, Deus coloca bem o Saul diante do Davi. E olha o quanto eu preciso ver Deus nas coisas. Davi ouve de pessoas inclusive que eram pessoas de Deus na vida dele. Deus colocou aquelas pessoas no caminho de Davi e Deus colocou Davi no caminho daquelas pessoas. E aqueles homens, essa é a vitória da qual o Senhor te falou, que Ele entregaria os seus inimigos nas suas mãos. Naquele momento, ele tira o olhar de Deus, de promessa. Quando você tira o olhar de Deus, automaticamente você perde a sensibilidade, você perde a capacidade de discernimento. É como se você colocasse um tipo de lente sobre os seus olhos espirituais. E aí você vai passar a ver com aquelas lentes, e não com uma visão clara, límpida, perfeita, nítida. Então tem uma lente. A gente pode ter uma lente cor-de-rosa nos olhos, a gente pode ter uma lente azul, a gente pode ter uma lente que distorce. Tem lente para tudo. Tem lente que aumenta, tem lente que diminui. Não tem? Então, quando você tira o seu olhar da palavra de Deus, quando por algum momento você para de ver a palavra e você começa a ver pela cabeça de alguém, você começa a olhar pela ótica de alguém, você começa, você entrega, você cede a tua mente para pensar como alguém e não para pensar como Deus, você pode começar a ver errado. Então, Davi, naquele momento, ele entrega a mente dele para aquele conjunto daqueles homens que disseram que ali ele devia aproveitar a oportunidade. E ele vai até o Saul. E quando ele corta um pedaço do manto de Saul, a Bíblia diz que ele sentiu bater-lhe o coração de remorso. E aí você vai falar, por que ele teve remorso e não arrependimento? Porque ele não falhou com Saul. Mas ele estava ali começando a falhar. Ele não cometeu um pecado contra o Saul. Ele não tocou no ungido do Senhor. Mas ele estava caminhando para aquilo. Então, quando ele começa, ele não tem um aval interno. Espera aí, isso aqui não é meu. Isso aqui não está correto. E quando ele tem aquele remorso, ele volta, tanto que a expressão dele, naquele momento, a expressão dele para ele mesmo, foi pegar a palavra de Deus e trazer à tona. Não tocarei no ungido do Senhor. Olha como é que ele tratou o Saul. Então, olha o que acontece às vezes. Eu entrego a minha mente para pensar, a minha cabeça, né, minha mente. Se você ouvir uma outra expressão, é a mesma coisa. Eu terceirizo a minha cabeça para pensar por um grupo, pensar
como um grupo, pensar como alguém que está comigo agora, que está cruzando da minha vida, que está agora um amigo, um conhecido, meu líder do momento, ou então meu empregado do momento, meu liderado do momento, aquela pessoa que está me fazendo bem, aquela pessoa que está me apoiando, me ajudando, que está sendo alívio de Deus, que está sendo bênção de Deus. Mas a gente precisa manter o discernimento. Não é porque uma pessoa está sendo alívio, quer dizer que ela deve me conduzir. Não é porque uma pessoa está me ajudando que ela deve me liderar. Não é porque uma pessoa foi bênção num ponto, numa área da minha vida, que tudo que ela fizer deve ser recebido. Não. Nós temos casos como Abraão, por exemplo, que teve a palavra da Sarai para ele, vai lá e toma a minha serva, e aquilo não tinha nada de bom para Abraão, não tinha nada de bom para Sarai, não tinha nada de bom para Agar, não tinha nada de bom para aquela casa, para o trabalho, não tinha nada de bom depois para o fruto daquilo que veio a ser o Ismael. Foi uma desgraça. Mas o Abraão deu ouvidos e pagou o preço daquilo. E a sua descendência, a de Ismael e a de Isaque, paga o preço daquela decisão. Até hoje. Já teve um momento que ela falou assim, despede a escrava e o filho dela, porque o filho da escrava não vai mais permanecer junto com o meu filho. O Senhor mesmo disse assim, faça tudo que a Sara disser. Não foi? Deus vem e assina embaixo. Eu estou com isso, eu tô aí. Então, não é o que a pessoa está falando. É Deus embaixo dizendo, eu estou nisso. Eu te dou uma palavra para isso. Você tem palavra para agir assim. Você tem aval de Deus para agir assim. O Davi não teve aval para atacar o Saul. Ele não teve nenhuma direção de Deus para mexer com Saul, para incomodar o Saul, para atacar o Saul. Por que Deus colocou o Saul naquela caverna? Porque para uma pessoa ser promovida, ela primeiro é testada. Deus testa. Deus testa o nosso livre-arbítrio. Deus testa a nossa fé e dependência nele. Deus testa para ver se nós já estamos no controle das nossas emoções e não somos mais os ansiosos, precipitados, imaturos ainda, porque o filho, ele pode ter o nome do pai, o pai está morto, mas enquanto ele não é maior de idade, ele não fica com os bens. Ele precisa ser maduro, ele precisa amadurecer, ele precisa estar de acordo. Opa, eu tenho condições agora de receber o que é meu, de ficar, agora de segurar, de conduzir, de administrar o que é meu. E a grande pergunta agora, será que você não está sendo testado? O Davi quase falhou. Chegou perto de falhar. Mas a tempo, ele percebeu a palavra de Deus. Qual que era a palavra de Deus para aquela situação? Ele, Saul, é um ungido do Senhor, e eu não posso tocar nele, eu não tocarei no ungido do Senhor. Olha o passo para trás, opa. Fica com a palavra. Deus mexeu cada peça ali e mostrou, ó a força, ó o movimento.
Ó, a empreitada do Saul. Para quê? Deus estava naquilo? Não. Teve sucesso? Não. Olha o tamanho da perda. Não serão grandes empreitadas, com investimentos altos, com movimentos de pessoas, com fluxo que vai fazer a diferença na sua vida. O que vai fazer a diferença é a bênção de Deus. É você estar dando ouvidos à palavra. Ó, Deus falou isso, eu vou fazer o que Deus falou. Deus não mandou o Saul ir atrás do Davi. Por isso que o Saul nunca conseguiu encontrar o Davi. O Saul foi até a caverna que o Davi estava. Foi ali fazer necessidade, o número 2. Mas o Saul não viu Davi. Ele entrou numa caverna para evacuar. Estava ali com um gasto enorme, um monte de gente. E ó, ele vai ali, ele evacua, mas ele não encontra o que ele estava procurando, que era o Davi. Olha como que Deus, ele mostra, tem coisa que a gente está perdendo. O que ele fez ali com todo o dinheiro, né? Porque você sabe que mover um exército, na época já era caro. Hoje, cada vez que você ouve falar de uma guerrinha aí, a gente está falando de bilhões. Bilhões. Alimentação, logística, armamento, os acordos que têm que ser feitos, aquelas pessoas que estão envolvidas, o que elas estão recebendo. E tudo foi aquelas fezes do Saul. Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós. Para que nenhum de nós aqui, ninguém que está escutando, ainda escutando, porque tem gente que ouve, tem gente que só escuta. Mas eu clamo por quem está ouvindo e por quem está escutando. Que não pegue milhões, bilhões, tempo, a vida de pessoas para ser resumido e para terminar em... Ai, meu Deus, você já entendeu, você já sabe, é isso aí que você pensou? É isso aí, para terminar em fezes. A grande empreitada, o projeto, a campanha de Saul com 3.000 homens terminou em fezes. Olha, Anderson, o que você está falando? Aí vamos pegar aquele bordão da bispa agora, né? Do jeito que tem aqueles memes que o povo coloca aquelas imagenzinhas com a pessoa, né? Eu podia colocar aqui agora aquele bordão da bispa ali aparecendo numa telinha, né? A bispa fazendo assim, ó. Mas o povo não lê a Bíblia. Não estou falando uma coisa que eu não inventei aqui não para fazer um corte agora e fazer sucesso. Tá? Você pode ler, você leu comigo. Acredito que você leu comigo. E aí, onde eu cresço nisso? Não cometendo o erro de Saul e quase o erro de Davi. Porque o Saul usou o que ele tinha. Quem deu o que ele tinha? Deus. Por que ele foi rejeitado? Por que o Saul foi rejeitado? Porque ele pegou o que Deus deu a ele para fazer o que Deus não mandou ele fazer. Sabe o que eu já tenho visto na igreja? Infelizmente, não gosto. Não falo isso aqui como um arrogante. Eu vi, viu? Oh, não, eu falo isso com pesar. Eu falo isso assim, ó. Deus sabe que aqui dentro é uma sensação ruim. É uma sensação de quem não queria ter vivido. Eu não queria ter tido essa experiência. Tanto que essa experiência me ensinou. Essa experiência, ela confirmou, ela acentuou a generosidade na minha vida. O comprometimento material com a obra de Deus.
Ah, mas você já faz a obra. Esse é o pensamento mais errado que eu posso ter. Qual o pensamento? O pensamento que eu vejo em muita gente. O pensamento que às vezes eu vejo em obreiros, em pastores, em líderes. Líderes até de ministérios. Que o meu envolvimento com a obra, o meu comprometimento com a obra é até tal ponto. É até que não tire de mim, é até que não mexa na minha estrutura, é até que não afete o meu conforto, é até que não tire de algo que eu estabeleci ter, viver, desfrutar. Porque eu vi que esse foi o pensamento que derrubou pessoas, que fez pessoas que eram ricas e se tornaram ricas e foram feitas ricas por Deus para um propósito, elas decaírem, elas perderem, elas serem trocadas, removidas. Porque Deus dá coisas. Deus deu ao Saul, por exemplo, poder sobre os seus inimigos. Deus tinha falado, quando eu falo, Deus falou, Deus tinha falado, é palavra. E haverá guerra contra os amalequitas, de geração em geração. Então, no tempo de Saul, tinha mais uma geração de amalequita formada, estabelecida. O Senhor pega e dá ao Saul o poderio. Deus dá ao Saul um exército vencedor. Deus dá ao Saul autoridade, Deus dá força. O lobo, a tribo de Benjamim, aquele lobo que seria temido. O Saul era o lobo. O Saul representava o lobo, num bom sentido, de caçador, de bem-sucedido na caça. Vai lá. E extermina com os amalequitas. Agag, o rei deles, e todos, não deixa nada vivo, não deixa mulher, não deixa criança, não deixa animal, não deixa o rei, não deixa nada. Essa era a palavra do Senhor para o Saul. O Saul vai lá, tal como o Senhor falou, a palavra se cumprindo. Ele vai com força, com autoridade, com poder, com um exército que tem assim um sucesso retumbante naquela batalha. Na hora de cumprir com a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor ela traz propósito. O que o Saul faz? Opa, ele tira a mão do propósito. Na hora dele ser integral, na hora dele ser absoluto, ele tira a mão do propósito. Ele não faz para Deus, ele não faz pelo chamado, pela obra, ele não faz pela palavra, ele faz por si. Vou poupar isso, vou ficar com tal coisa, vou separar tal coisa. Opa, não foi para isso que eu te dei tudo que eu te dei. Não foi para isso que eu te coloquei onde eu te coloquei. Não foi para isso que eu te alcei a posição com a autoridade, com o espírito que eu te alcei. Saul não faz o que Deus mandou. O que Deus faz? Eu tiro então, porque você não é a pessoa certa. Por isso que a gente precisa saber o que é de Deus e para que é o que é de Deus na nossa vida. Então, eu não estou na posição que eu estou e o que vier à minha mão, o que vier à minha mente, o que vier à minha vida, o que vier ao meu entendimento, que Deus me der de força, de visão, de saúde, de dinheiro, de pessoas, não é para outro propósito, a não ser atender o propósito dele. Se alguma dessas coisas, minha família, meu tempo, minha saúde, a melhor fase da minha vida, se eu tiro de Deus
para fazer algo diferente, eu vou perder tudo. Eu não vou perder alguma coisa, eu vou perder tudo, porque tudo é para a mesma coisa. Foi o que aconteceu com Saul. Aí depois, tudo que ele usava não lhe rendia. Não lhe rendia resultados. Você já pensou o que é você ter a melhor máquina para fazer algo? Imagina que você compra a melhor máquina para produzir uma coisa, a melhor, a mais cara, disparadamente, com tecnologia, com inteligência artificial. E você perde na concorrência para alguém que está ali trabalhando no fundo de quintal, com aquele trabalho ainda simplório. Já pensou você está pagando anúncio em redes sociais, até na TV, e alguém que está no boca a boca ali está tendo mais resultado que você? Já pensou, você estuda, vai e se especializa, e é um esbagaçador de livros, e fez os cursos, e a faculdade, e está lá, tem uma parede, não é um quadro, é uma parede cheia de quadros. Tem mestrado, tem doutorado, pós-doutorado, tem reconhecimento internacional. E essa área da tua vida não é bem sucedida. Você tem estudo, mas não tem resultado. Aí o que formou naquela faculdade lá, particular, que... Sabe aquelas faculdades que você vai? Se no vestibular você conseguir escrever teu nome corretamente, você passa no vestibular. Maravilhoso. Fulano, parabéns! Você passou no nosso vestibular! Você é o mais novo aluno da faculdade tal. Tinha uma faculdade lá na minha cidade que o povo brincava, né? Que se você colocasse o seu nome corretamente, não é o teu nome correto, é o nome no lugar correto na prova do vestibular que você passava no vestibular, né? Tinha não, tem, né? Eu acho que tem ainda essa faculdade lá. Ou seja, inclusive eu lembro uma vez uma pessoa falar, né? Tem um advogado da igreja que parte da formação dele foi nessa faculdade. E eu lembro ainda de uma pessoa falar assim, ó, você viu o que é Deus, né? Fulano é formado lá em tal faculdade e olha o sucesso que ele tem. Eu estou falando dessa faculdade, né? Quer dizer, a pessoa fez uma faculdade mequetrefe e está lá, olha ali o resultado, olha como é bem sucedida. Não é a faculdade, é Deus. Tem gente na igreja que não é formada. Eu, quando no Brasil, eu já cheguei a fazer essa ponte de indicar e colocar junto um profissional com outro da mesma área e o profissional que instruiu o outro era o não formado, era o que tinha menos conhecimento acadêmico para instruir, ajudar, apoiar, levantar o que tinha todo conhecimento. Eu já fiz isso, não é uma coisa que alguém me contou, de apresentar, ó, esse aqui é o fulano, tal, trabalho na sua área, ó, vamos ver o que você consegue aqui pegar, crescer, acrescentar, e depois de um tempo, aquela pessoa ainda meio que trazer a pessoa para trabalhar com ela. Sabe, o menor de conhecimento acadêmico, contratar o que tinha mais conhecimento para trabalhar para si. De tão bem sucedido que era, de não dar conta da demanda, a pessoa, vamos fazer o seguinte, ó, você foi aberto a me ouvir, te ajudei, mas não foi, vem trabalhar comigo, pronto. E a pessoa ainda foi humilde, né? Como quem quer dizer, eu quero estar do lado do Abraão ali onde respinga a benção, não estou nessa fase ainda, então eu vou passar pela fase de ser respingado. É a palavra.
Por que o Davi chegou a reinar? Porque no momento que ele teve que recuar, ele recuou. Ele viu a palavra. E o que eu digo para você? Cada passo da sua vida tem que ser como o de Davi. Você pode errar, a gente falha. Abraão falhou, Davi falhou, eu falho. Não estou me colocando mesmo, não, tá? Só seguir a linha. Eu vou falar, você falha, então todos nós. Porque às vezes você fala algumas coisas, a pessoa, nossa, tá falando ali, Abraão, Davi, Anderson. Não, estou falando que todo mundo falha. Não estou me colocando naquele nível, não. Mas, por que não? Quero chegar naquele nível. Caminho para aquele nível. Estou aqui igual Eliseu. Posso estar aqui agora deitando água para o Elias, mas sei o que eu quero. E sei o que a palavra de Deus pode me fazer. E você tem que ter a mesma visão. Eu posso estar hoje num nível, posso estar num lugar, posso estar numa posição, mas eu sei quem eu sou em Deus. Deus me ama, sei do amor dele por mim, sei do poder dele para mim, sei do poder dele por meio de mim, então sei onde eu vou chegar. Davi chegou lá. Davi estava no fundo da caverna. E Deus mostrou, está vendo? Eu posso deixar o cara chegar ali até perto de você, mas não chegar até você, sou eu. Confia em mim, Davi. Ele confiou em Deus. E no momento que ele quase falhou por ter dado ouvidos a pessoas que eram bênção, que eram abençoadas, mas não eram condutoras da vida dele, não eram as pessoas para conduzi-lo. Separa uma coisa da outra. Tem gente que é bênção como tem sido, mas se subir o nível já não é bênção mais. Por exemplo, de repente você tem um marido que é uma bênção, sendo teu marido. É uma bênção. Como se diz, é um leão. Aí para resolver coisas dentro da tua casa, né? Um leão aí na cama com você, vocês têm uma intimidade maravilhosa. É um homem que tem aquela área, aquela parte da vida que ele é bom. Ele é assertivo, ele é focado, mas de repente não é o homem para conduzir determinada área da sua vida, como por exemplo, seu profissional. Inverte. De repente sua mulher é essa pessoa. É uma boa esposa, é uma mãe que se às vezes para ficar admirando ela, cuidando dos seus filhos. Você reconhece os dons e os talentos dela na sua casa, com a sua família, até com você. Mas de repente ela não é a pessoa para te aconselhar, para dizer para você, faça de tal forma. Mas ela é uma bênção, como tua mulher, como tua esposa. Quantos de nós temos pais? Eles são teus pais, honra os teus pais. E às vezes você tem que separar o teu pai daquele líder que ele quer ser de você, e ele não é. Você tem que separar a tua mãe da líder que ela quer ser da tua vida e não foi colocada daquela maneira por Deus. Você tem que separar um amigo, que ele é aquela pessoa que quando você sai, você se diverte, vocês fazem coisas juntos, compartilham algumas coisas, é uma bênção, mas não é para conduzir a sua vida. Aqueles homens que falaram para o Davi, essa é a vitória da qual o Senhor te falou, que ele entregaria nas tuas mãos os teus inimigos. Aqueles homens eram bênção na vida de Davi, e depois daquele episódio continuaram sendo bênção na vida dele na área certa. Se o Davi tivesse deixado eles assumirem aquela área que sempre pertence à palavra de Deus, aí eles teriam sido uma maldição
não teriam mais funcionado com Davi, Davi não teria funcionado com eles. Resumo. Olha e veja a palavra em cada área da sua vida. Eu estou olhando para algo, eu estou prestes a viver algo, eu preciso ver a palavra nisso. Se eu não vejo a palavra, quer dizer que eu tenho que recuar até o ponto de eu ver a palavra. Espera aí, eu estou pensando que o Saul é meu inimigo. Saul é o meu inimigo? Saul é o meu inimigo? Não. Deus falou que Saul é meu inimigo? Não. Então deixa eu voltar aqui um nível do que eu estou pensando. Opa, Saul é o quê? Ungido do Senhor. Essa é a palavra de Deus. Aí não é mais o Anderson, não é o que o Anderson sente, não é o que o Anderson pensa, não é o que o Zé, meu amigo, pensa, não é o que a minha esposa pensa e falou e está falando, martelando na minha cabeça, não é o que o meu pai pensa e ele agora quer se colocar como meu líder, não é o que a minha mãe pensa, não é o que o fulano que trabalha comigo pensa, não, essa é a palavra de Deus. Saul é o ungido do Senhor. Então agora eu estou na palavra, agora eu vejo a palavra aqui. Ah, mas está todo mundo esperando uma coisa. Não. Eu vou ver a palavra. Então eu vou agir vendo a palavra. Agora eu vejo Saul como ungido do Senhor. Então eu tiro a mão até do manto do Saul. Eu recuo daquilo que eu ia fazer. Deus não mandou, então eu estava indo porque alguém falou, porque eu entrei naquela pilha, mas agora eu vejo que Deus vê Saul como ungido. Então eu recuo e eu respeito Saul como ungido e eu volto para a minha posição de estar protegido por Deus, porque ele não me entregou nas mãos do Saul. E Saul com 3.000 homens, com bilhões gastos aqui numa campanha contra mim, deu em nada, deu em fezes. Deus me mostrando o poder dele e eu fico com Deus. Na sua vida tem que ser assim. Enquanto você vê Deus, quer dizer que você está vendo a palavra de Deus. Faz, segue, vai embora, coloca força. Quando você não vê a palavra se cumprindo, então recua. E volta até o ponto em que você vê a palavra. Que para cada área que você olha, principalmente para você, onde estão as tuas mãos, onde está a tua mente, onde estão os teus olhos, como está o teu coração, você vê palavra? Você percebe palavra? Opa, o Senhor falou isso, eu estou obedecendo a um mandamento, eu estou cumprindo com o meu propósito, eu estou no meu lugar. Aí eu vejo a palavra, então eu continuo. Porque aí eu tenho bênção, eu tenho essa proteção. Que ainda que alguém mova 3.000 bilhões, o movimento, toda a autoridade não chega até mim, não me pega, não prevalece contra mim. Davi passou o que ele tinha que passar. Na palavra. Às vezes que ele tentou ir na carne, ele teve que recuar. Da mesma maneira é com você, é comigo. Você vai pela palavra, Deus te protege, Deus te esconde quando Ele tem que te esconder, Deus te mostra quando Ele tiver que te mostrar, Deus te sustenta, Deus te coroa quando Ele tiver que te coroar, Ele usa quem Ele quiser para te coroar. Mas quando você está fora da palavra, o que você faz você perde tempo, você perde força, você perde credibilidade, você perde autoridade, você perde dinheiro. Ah, dinheiro perde. Perde dinheiro. Perde, mas assim, igual o Saul. Bilhões em investimento em exército, uma campanha de guerra viram fezes. Fui lá, eu cheguei até o Davi para ir lá, fazer o número 2 perto dele e voltar fracassado. Eu falo, você está exagerando, leia a Bíblia. Chegou perto de Davi para fazer necessidade perto dele. Cadê que pegou o Davi? Cadê que capturou o Davi? Cadê que matou o Davi? Nada. Porque Deus não estava naquilo. E tem gente que eu não vou falar literalmente, né? Porque eu não sei desses detalhes, mas às vezes tem gente que está ouvindo essa história e já terminou em situações literalmente com fezes também. Que se moveu, que fez e que aconteceu e que foi longe, mas no final deu em nada. Não vou falar aquela palavrinha não, que já veio na tua mente, já, pelo menos uma vez, né, o M lá, né? E deu em M, né? Não. Vamos manter o nosso nível aqui.
olhe e veja a palavra. A palavra é essa. Você está na palavra? Ah, mas eu não estou vendo o que eu queria, mas você vê a palavra? Então você está bem. Continua. Coloca força. Mantém teu espírito. Mantém tuas obras. Mas você está fazendo algo por conta? Você está colocando o teu tempo, tua força, tua autoridade, teu nome, tua credibilidade. Você está mexendo e está colocando gente em algo que você não vê a palavra. Para, recua, até você voltar ao nível da palavra, porque o que você fizer sem a palavra, o que você fizer sem o aval de Deus, você vai perder. Pega o seu propósito. Se coloque em pé e vamos falar com o Senhor agora. Vamos orar a Deus para que Ele nos abençoe, para que Ele nos dê vitória, para que Ele abençoe esse dia. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eu oro por cada pessoa que ouviu essa mensagem hoje. E eu já declaro, meu Pai, pela minha fé, que cada pessoa não escutou, mas ouviu esta mensagem. Para não mais, meu Deus, agir por impulsos carnais, por movimentos, meu Deus, seculares, mas eu oro para que cada uma venha agir, que cada uma, meu Deus, venha se mover, que cada uma venha, meu Pai, fazer pela Tua palavra. Eu oro para que o Senhor venha trazer pessoas que se desviaram, pessoas que se perderam, pessoas que deixaram sentimentos assumirem o controle, pessoas, meu Deus, que estavam agindo porque ouviram de muitas uma mesma expressão, faz isso, age assim, porque, meu Pai, foram contaminadas por esses vídeos, por essas informações, estavam fazendo, conforme viram, meu Pai, uma multidão, está todo mundo indo, está todo mundo fazendo, está todo mundo falando, e trocaram a palavra do Senhor, trocaram a assertividade, meu Deus, da obediência, por qualquer coisa. Eu peço que o Senhor ajude cada uma a voltar, a recuar, fazer como Davi inteligentemente fez. Voltar, não, eu não estou, Deus não está comigo nisso. Deus não está nisso, Deus não está agindo nisso, eu volto, eu recuo, eu não faço, eu não sigo, eu não continuo sem Ele. E se Deus já não está nisso, eu não vou. Eu volto até onde Deus vai estar comigo e dali eu sigo para a direção certa. Ajuda cada um, meu Deus. Traz consciência, nós temos ouvido sobre consciência. E eu oro para que cada um receba agora, por meio dessa oração, como eu peço, que já tenham recebido por meio da palavra, consciência, para olharem e verem, e vendo, obedecerem, trazerem para junto de si a tua presença, a tua aprovação, para trazerem, meu Deus, para si a presença do Senhor, a bênção do Senhor, que é o que vai fazer a diferença. Eu oro para que as pessoas, meu Deus, elas tenham resposta nesse propósito dos 52 dias. E eu apresento cada área que mais uma vez está sendo colocada diante do Senhor. Cada parte da vida dessa pessoa que ela te lembra, Senhor, eu creio e eu estou pedindo, eu estou aqui mais uma vez, meu Deus, buscando restauração para minha casa, para minha família, para minha saúde, para as minhas finanças, meu Deus, para essa área específica da minha vida. E eu concordo agora com cada clamor, com cada oração e declaro, meu Deus, que cada um seja como Neemias, que aquilo que se propôs a viver, que viva a restauração, que cada muro, que cada parte que estava caída, derrubada, que já tinha, meu Deus, virado um monte de escombros, entulhos, cinzas, que seja levantado pelo Senhor.
que o Senhor use essa pessoa e dê a ela capacidade, força, inteligência, sabedoria, instrução, para que ela reconstrua, para que ela refaça, para que ela, meu Pai, trabalhe, tenha sucesso no seu trabalho, para que ela coloque a mão e ela veja fluidez, prosperidade, crescimento, para que ela receba cura para o corpo, para que ela tenha a alma dela liberta e que ela veja a tua glória. Eu peço restaurações, Senhor. Eu peço, Senhor, restaurações. Que enquanto nós oramos, o Senhor esteja trocando corações, fazendo corações, meu Pai, de cônjuge, se voltar para o cônjuge, que caia por terra, meu Deus, as feitiçarias que tirou o olhar desse homem, da esposa dele, que tirou o olhar dessa mulher, do marido dela, que sejam quebradas agora, e que o marido se volte para a esposa, que a esposa se volte para o marido, que o coração dos pais se voltem para os filhos, que o coração dos filhos se voltem para os pais, que o Senhor, meu Pai, esteja restaurando famílias, que o Senhor esteja, meu Pai, dando condições para que dívidas até então impagáveis sejam pagas, para que portas sejam abertas, para que negociações sejam concretizadas, que o Senhor, meu Pai, cure enfermidades que são consideradas pela ciência incuráveis, mas o Senhor é o Deus que sara. E eu oro por restaurações, por milagres, por bênçãos sendo derramadas. Eu concordo com cada oração e eu ligo cada clamor, cada palavra, cada declaração poderosa, eu ligo aqui na terra, para que todas sejam ligadas nos céus, e que cada um receba do Senhor bênçãos, vitórias, e que o Senhor entregue aquilo que essa pessoa tem esperado, o cumprimento de cada promessa que chegou até ela pela tua palavra, em nome de Jesus, amém, amém e amém.